Olá, muito boa noite. Está começando agora mais uma edição do programa Terças Cósmicas, uma iniciativa da Universidade Livre de Educação Cósmica, Unicósmica. Hoje é 15 de fevereiro de 2022. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook Unicósmica. E que bom que você está conectado com a gente. Já te convido a se inscrever no nosso canal e acionar o sino e a seguir a gente no Instagram e no Facebook, @Unicósmica, para acompanhar a nossa programação. Tá? Na edição de hoje, o programa Terças Cósmicas convida o conferencista internacional Paulo Iannuzzi, que há anos vem se dedicando à ufologia e à pesquisa de civilizações antigas, para falar sobre a reintegração da Terra e as hierarquias espaciais. Esse tema é muito bacana, né? E a Nuzi nos convida a uma viagem no tempo, desde a Atlântida, para analisar o contato das comunidades universais com a humanidade. Já já ele entra aqui, né, para conversar com a gente, entra em cena, mas agora você vai conhecer um pouco mais sobre a Unicósmica, vamos conhecer um pouquinho da nossa história, então eu vou chamar Ana Santos, que é coordenadora geral da Unicósmica. A Ana vai falar aqui sobre a Unicósmica e sobre a instituição mantenedora, o Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã. Muito boa noite, Ana. Que Boa bom que noite, estamos aqui Cássia. novamente. Boa noite, Cássia. Namastê a todos que estão nos assistindo agora, nesse momento. A minha saudação especial também a Paulo Iannuzzi e os nossos agradecimentos por contarmos com a sua presença na noite de hoje. O tema é fantástico, então é apaixonante e faz parte também do nosso currículo, do nosso trabalho. A Unicósmica, Universidade Livre de Educação Cósmica, que tem como mantenedora o Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã, que foi fundado por Paulo Fernandes. E após 37 anos de pesquisa, de estudo, nós fundamos também a Unicósmica, que é essa conexão do homem com o cosmos e a natureza. Paulo Fernandes, ao longo do seu trabalho, ele procurou centrar sua pesquisa e suas ações estruturando em bases filosóficas, científicas e espiritualistas. Então, ele formou esse centro de estudos com base no universalismo, para fazer também um trabalho de autotransformação, porque os estudos fazem parte da nossa vida também, para colaborar com a autotransformação do ser humano. Então, procuramos difundir uma vida saudável, com base no vegetarianismo, isso também é um assunto muito importante. Corretas relações humanas faz parte do nosso trabalho. E também procuramos alertar a humanidade, né, sobre os experimentos que estão nucleares, que isso danifica, né, quando é mal utilizado. Nós sabemos os danos que trazem para o planeta e para os nossos vizinhos também. Bem, então, o SEAS vem com esse trabalho, com essa missão de auxiliar no processo evolutivo da humanidade terrestre, então, realizando, né, com o propósito de trazer o conhecimento dentro dessas bases que eu falei, né, da ciência e da espiritualidade, para o fortalecimento da pesquisa. Então, hoje nós estamos aqui com o trabalho da Unicósmica, trabalhando o seu pilar Cosmos e trazendo um assunto muito especial e muito interessante sobre essas grandes realidades que ainda teimam em não aceitar, mas que nós sabemos que muitos já estão abertos e querendo ouvir e aprender e a conhecer sobre a nossa história. E lembrando, né, mais uma vez, que nós nunca estivemos sós neste universo. Então, desde quando esse planeta foi criado, a gente já estava tendo também essas visitas dos nossos vizinhos de outras estrelas. Então, isso é um assunto que realmente nos deixa muito feliz, para mim especialmente também, que estou no CER desde 1974, tive a oportunidade de conhecer Paulo Fernandes e, para mim, foi uma honra muito grande. Então, eu quero dar as boas-vindas, mais uma vez, ao nosso querido Paulo Iannuzzi, a todos vocês que nos assistem, aqueles também que ainda vão entrar e os que ainda vão depois
assistir também às nossas gravações. Então, que nós tenhamos uma noite muito especial, uma noite de conhecimento, e que esse conhecimento venha para a expansão da nossa consciência. Então, nosso namastê a todos, boa noite, e todos nós sejamos felizes na noite de hoje com essas informações. Maravilha, Ana. Muito bem, então, querem saber mais sobre a Unicósmica? Então, entra lá no nosso site, www.unicosmica.org.br, tem mais sobre o CEAS também, né? Sobre essa instituição que é mantenedora da Unicósmica. E vamos ao nosso tema de hoje, né? Deixa eu dar uma saudação rápida aqui ao pessoal que está aí chegando. Boa noite, quem está conectado agora com a gente, Erivelto Justino, a Liliane Reinoldo, Coriolano, a Cláudia Azevedo, a Fabi, que bom que você está aí, Fabi, a Cristina Raimundo, Joilson, Marli Pedra, Simone Nunes, Mana, boa noite, Mama também, Jorge Eduardo, o Arídio Gonçalves, Anice, que bom que você está aqui, Alex Coia, o Clisman Lucas e o Mister Escritor. A gente dá o nosso boa noite para você, boa noite também para quem está assistindo depois, tá? Que a gente deixa gravado aqui no nosso YouTube. E vamos ao nosso tema de hoje, se estiverem corretas as teorias que sustentam que nós, habitantes da Terra, somos parte da grande humanidade espalhada pelo universo. Então, acho que cabe a gente questionar, né, como se dará a reintegração da Terra ao contexto sideral. E qual o papel de Astacheran no atual momento planetário? E a gente está falando aí com todas as suas implicações. Quem responde a essas e outras perguntas é o Paulo Iannuzzi, o nosso palestrante de hoje, que a gente tem a honra de convidar agora. Boa noite, Paulo Iannuzzi. Boa noite. Prazer. Boa noite, Cássia. Boa noite, Ana. Boa noite, Andréia. Muito obrigado pelo convite. A honra em estar aqui é minha, também com uma satisfação e um prazer enorme. Obrigado a vocês, e especialmente a todos que estão aí nos acompanhando neste trabalho, investindo seu precioso tempo nisso. Muito obrigado. Que bom, Paulo. A gente que fica muito contente, uma honra ter você aqui com a gente. Eu vou apresentar o Paulo Iannuzzi. Eu sei que muita gente já o conhece, né? Mas eu gostaria de trazer aqui algumas informações a respeito da trajetória de Paulo, que é extensa e muito bacana. Ele é economista, com mestrado em macroeconomia e administração financeira e empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é da Sociedade Teosófica também, é consultor e instrutor de astronomia, pesquisador em ufologia, civilizações antigas e suas escrituras sagradas, com ênfase especial em Egito Antigo, arqueologia, ciências ocultas, cabala, hermetismo, geometria sagrada, meditação, expansão da consciência e autoconhecimento. Tudo que a gente gosta, né? Conferencista nacional e internacional, ele também é autor de vários artigos destes e também de outros temas. Paulo Iannuzzi, mais uma vez uma honra estar com você aqui. Ele é fundador e primaz do Pilares de Hermes, que é uma escola de mistérios, membro e colaborador da Egypt Exploration Society. E, mais uma vez, Paulo, é uma honra ter você aqui. Vou só explicar ao pessoal que está aqui com a gente ao vivo, que pode deixar suas perguntas no chat, que logo depois da sua palestra a gente vai tentar trazer aqui todas as perguntas para você. Se não der, pelo menos uma boa parte aqui a gente vai trazer aqui para o nosso palestrante, tá certo? E é isso. Deixa o seu like aí, tá? No nosso canal, se inscreva. E agora o espaço é todo do Paulo Iannuzzi. Paulo, é com você, tá? A gente vai estar por aqui, por perto, qualquer coisa, é só chamar. Muito boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigado. Farei um possível, tá? Com um grande axé a todos aí, da Bahia, de Salvador e, obviamente, do Brasil inteiro e fora, quem estiver nos assistindo, né? E, enfim, tenho um carinho especial por essa terra, pois já por 5 vezes estive aí, ao longo da minha vida, inclusive fazendo alguns trabalhos nesse sentido,
dando palestras, etc. Bom, enfim, o tema de hoje é bastante polêmico, bastante instigante, e, obviamente, como não poderia deixar de ser, temos um limite de tempo. Mas, sem exagero nenhum, é palestra para 2, 3 dias isso aí. É um assunto profundo, vasto, e, como eu sempre costumo dizer, vocês não têm que acreditar nada do que vai ser dito aqui. Façam as suas pesquisas, os seus estudos, e, principalmente, tirem as suas próprias experiências, suas próprias conclusões a partir dessas experiências e de suas vivências. Isso é o mais importante. Tá? Conhecimento é uma alavanca para a evolução, não é o processo determinista, mas é importante no processo geral e tem que ser aplicado e muito bem compreendido e entendido, pois conhecimento não aplicado é, como costumo dizer, patrimônio jogado pelo ralo. Então aproveitem dentro do que vocês já fazem. E, reportando ao tema de hoje, é lugar comum dentro da ufologia, não só no Brasil como no mundo, pelo menos da maior parte dos ufólogos sérios, dedicados, que já há anos trilham por questões de estudo, pesquisa e alguns, não poucos, por questão de experiências próprias, como o próprio, mesmo não sendo ufólogo diretamente, mas tendo tido uma experiência marcante, que resultou nisso que estamos fazendo agora, além de outros, o próprio Paulo Fernandes, com a sua experiência com Astar Cheran. Tá? Então, é lugar comum, como já foi afirmado aqui pela Ana, né? E a afirmação é um tanto perigosa, mas ousamos afirmar que a humanidade da Terra é uma pequena parcela da grande humanidade que está espalhada pelo cosmos, pela galáxia e pelos multiversos, pois o conceito hoje cosmológico, científico, astronômico, astrofísico é de multiversos e multiversos multidimensionais, o que eleva a uma exponencial a grande variedade de vida em todos os níveis, não somente no plano físico, como, obviamente, no extrafísico. Assim como peixes, nós somos que dentro d'água não temos a menor noção do que ocorre além da superfície. É mais ou menos essa a nossa situação. Então, quando muitos falam, né, que não existem provas, documentos ou registros de trânsitos de naves, de seres, é porque o aspecto multidimensional prevalece. E segundo, dizer isso é o mesmo que dizer que numa colher de sopa que você coleta de água do oceano é querer achar tubarões, golfinhos, baleias, arraias e peixes nessa colher de sopa. É a mesma coisa. A amostra que nós temos científica do universo é praticamente desprezível dentro da vastidão dele, né? Existe muito ainda a pesquisar e conhecer, e dentro dessa insignificante parcela observável, o trânsito já é bastante intenso. E, como citamos aqui a multidimensionalidade, Astar Cheran, ele é uma figura polêmica porque justamente ele não é um indivíduo propriamente, ou pelo menos tudo leva a crer, de acordo com as suas mensagens, algo nesse sentido, onde, na verdade, até mesmo dentro do processo evolutivo, um conglomerado consciencial num nível de evolução e num nível dimensional que nós não temos, obviamente, ainda acesso, tá? Dali, obviamente, ele coordena todo um processo onde o próprio nome Astar Cheran, ligado ao sânscrito antigo, ao Devanagari, né, um termo terrestre, é justamente para consolidar esse elo dentro de um cronograma cósmico de trabalho, onde, na verdade, a Terra não é nenhuma privilegiada, ela faz parte deste cronograma de trabalho no quadrante galáctico em que
a Terra, o Sol, o Sistema Solar e outras estrelas se situam num conjunto de quadrantes dentro de um subsetor galáctico, onde existem vários subsetores até um setor maior, como uma fatia de bolo, né? Dos 12 setores, ou 12, teoricamente, fatias de bolo em que a galáxia pode ser dividida. E assim temos frações e frações e frações, e o cronograma imediato de trabalho dentro do quadrante cabe a esta consciência que não só emana esse cronograma, junto com esse nome código, Astacheran também é o nome código deste comando, e comando é um termo terrestre, não é exatamente esse termo, tá? Mas é o que podemos nos aproximar mais desse tipo de cronograma de trabalho, e, obviamente, emissários, como aquele que Paulo Fernandes e outros, até antes dele, tiveram contato mais direto, inclusive com o aspecto físico, né, com a característica geral desse ser se apresentando dentro da localidade imediata em relação ao nosso sistema solar, em termos de atribuição de trabalho, que é Alpha Centauri, faz parte de uma gama de seres que se apresentam como Astacheran. São todos Astacheran, porque Astacheran está acima desse processo. E esse comando e essa hierarquia, juntamente com outras, já trabalham no planeta há muito tempo. Na verdade, antes, pelo que se conhece, do planeta ser formado, na formação do nosso sistema solar, onde o Sol ainda era uma protoestrela, onde os planetas ainda não existiam como eles existem hoje, e o sistema solar, em antanhos, foi muito diferente do que é hoje, inclusive os planetas ocupando locos orbitais diferenciados do que é hoje. Mas, enfim, dentro do que nós temos hoje, que em escala cósmica é um tempo diminuto, mas extremamente largo para a nossa escala de vida, que já foi variada e diferente em tempos remotos, né? A longevidade do ser humano da Terra já foi diferente do que é hoje. Isso são outras implicações que agora não cabem aqui, porque tomaram muito tempo. A escala de tempo em relação às civilizações antigas é muito pequena, na verdade. Tá? O recomeço da história, que para a ciência oficial, para os historiadores, é o começo da nossa história, muita coisa ainda vai ser descoberta e outras já foram, mas não são divulgadas. E sabe-se muito bem de determinadas questões relativas a isso, né? O nosso tempo histórico, ou seja, o início da civilização suméria, egípcia, hindu, tibetana, as mais antigas, são um recente recomeço, perto do que já existiu no planeta. E, obviamente, no período áureo do Satya Yuga do planeta, das 4 eras planetárias, que normalmente se passa, não só na Terra, como em outros, são sistemas cíclicos, que são encontrados no Rig Veda, um livro de mais de 8.000 anos, o 4º livro dos Vedas, em Devanagari, onde se encontram, por exemplo, os Upanishads. E temos a relação dos yugas, Satya Yuga, ou Idade de Ouro, a Idade de Prata, o Treta Yuga, a Idade de Bronze, ou de Cobre, o Dvapara Yuga, a Idade de Ferro, o Kali Yuga, que estamos atravessando já há alguns milênios. E estamos ao final do Kali Yuga para adentrar uma outra era de ouro, para adentrar a chamada sexta raça raiz evolutiva, segundo consta não só da teosofia, mas principalmente da eubiose e da chamada ciência das idades, que começou no Deicídio Atlante. Então, o que era aberto tornou-se esotérico, tornou-se oculto, que são essas ciências que tratamos hoje aqui, obviamente com muito mais elementos, com muito mais profundidade, isso aqui é uma pálida amostra, né, do momento de tantos milhares, centenas de milhares de anos, ou até mais, muito mais, na verdade, no final da Lemúria e início da Atlântida, onde já existiu uma idade de ouro no planeta, onde almas preparadas estavam aqui encarnadas,
como eu, você e tantos outros, né, que aqui já estiveram, fora os que não estiveram, evidentemente, mas que naquela época conseguiam ter acesso direto à fonte por intermédio de seres que encarnavam e se comunicavam com o chamado Espírito da Verdade, o grande Logos, a grande emanação divina para o nosso sistema solar, e as respectivas hierarquias, não só do nosso sistema solar, como de outras estrelas irmanadas num cronograma cósmico comum na implementação de vida aqui nesse planeta. Então, foi a época dos chamados deuses, dos anjos, que conviviam e partilhavam com os homens conhecimentos cósmicos e, justamente, o processo de evolução das raças, onde começou pela primeira raça raiz e suas respectivas 7 sub-raças, entrando na segunda, primeira adâmica, a segunda hiperbórea, a terceira lemuriana, a quarta atlante, e a quinta raça raiz, repito, cada uma com 7 sub-raças, a raça ária, a raça atual que a humanidade se encontra. Tá? E estamos finalizando a quinta sub-raça da quinta, já adentrando a sexta sub-raça da quinta, que é um processo de transição que estamos passando agora, e de final de Kali Yuga, final de idade densa, justamente para transpor essa barreira. Para isso, é necessária a depuração que está acontecendo, é necessária a abertura por conta das hierarquias cósmicas para experimentarmos pela nossa própria escolha individual e coletiva as mazelas que estamos passando. Porque existem muitas informações, tem grupos de ETs que dominam o planeta, tem grupos de ETs que fazem, acontece isso aqui, aquilo lá, como se a Terra e o Sistema Solar fosse a casa da mãe Joana e todo mundo pudesse entrar aqui e fazer o que quisesse. Não é assim. Se certas coisas são permitidas, é porque não existe interferência no livre-arbítrio do homem, que obviamente desde a Atlântida, a partir do deicídio, ou seja, a negação ao divino, o mergulho no materialismo, que fez com que esses seres que aqui estavam, grande parte desses, se interiorizassem para as camadas dimensionais intraterrenas do nosso planeta e continuassem no governo oculto do gerenciamento evolutivo do planeta, reinos mineral, vegetal, animal, hominal, supraminal, físico e extrafísico. Lembrando que os ETs, quando chegam aqui, a humanidade é a terceira ou quarta prioridade. Eles têm outros afazeres antes de se preocuparem conosco. O homem é que tem muita pretensão e se acha a cereja do bolo, e não é bem assim que a coisa funciona. Tanto não é que, repetindo, após o deicídio Atlante, entramos nesse mergulho do materialismo, que estamos paulatinamente saindo, né, adentrando a sexta raça raiz no processo evolutivo, mas que é necessária essa depuração que ocorre no planeta. Né? Na verdade, a conta chegou a partir de elementos que nós mesmos criamos, formas pensamento densas por nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos, a maioria negativos, nossas emoções, ao longo de milênios. E agora, aliás, já há muito tempo, essa depuração aumenta para que haja uma vibração numa frequência alta necessária para adentrarmos, obviamente, nessa nova faixa vibratória que o planeta já começou a ter. E, obviamente, dentro desse cronograma cósmico, o planeta não espera. E muita gente, infelizmente, pensa que o cronograma de Astacheran das hierarquias espaciais é para agora, nesse sentido de transição de eras para uma idade de ouro. Obviamente, nós estamos dando o primeiro passo para essa eclosão. Muita gente pensa que, infelizmente, que a idade de ouro é para depois de amanhã. Tem muita coisa ainda para acontecer. Muita. Infelizmente, a maior parte dos seres do planeta, e incluo aqui encarnados e desencarnados, a maior parte, quase 80%, vai ter que deixar o planeta, continuar seu processo evolutivo, do ponto onde parou, ou da Idade da Pedra,
E isso já tem gente indo para esses planetas, especificamente um, porque poucos alcançarão a eclosão vibracional mínima necessária para acompanhar o processo de eclosão vibracional do planeta, que é um ser vivo. Tem mônada, tem centelha divina. Gaia é um ser vivo. E, obviamente, existe uma transformação e uma transmutação. Lembrando que a transformação ela é passível de reversão. E a transmutação não. É alquímico, transmutou do negativo para o positivo, está transmutado. Não tem volta, porque é um upgrade vibracional. E esse upgrade vibracional é a constante para a sexta raça raiz, quando adentrarmos e estivermos já estabelecidos consciencialmente com uma nova humanidade, já na sexta raça raiz, isso lá pelo ano 3000, segundo os livros antigos e na chamada ciência das idades, que hoje encontramos muito na profundidade ocultista de Kardec, na profundidade ocultista de Blavatsky, com a teosofia, com a sociedade teosófica, e a profundidade ocultista da Sociedade Brasileira de Obiose, por Henrique José de Souza, né? Todos eles baseados nos anais históricos, esotéricos, ocultos, de profundo conhecimento e prática da Atlântida, do Antigo Egito e da antiga Índia e Tibete, onde, na verdade, a maior parte do conhecimento ainda não pôde ser exposta. E o que está exposto ainda é muito secreto, embora estejamos vivendo um processo de abertura. Então, na época Atlante, antes do decídio, era muito comum, era normal o acesso direto à fonte, e o conhecimento era aberto, era passado justamente por esses seres, obedecendo, repito, um cronograma cósmico de trabalho interativo entre as hierarquias do nosso sistema solar e hierarquias de outros sistemas. Por isso que em outras lives e outros trabalhos que eu já fiz e vou continuar a fazer, eu procuro sempre alertar sobre o entendimento consciente, né, com os pés no chão, a respeito do que os ETs vêm fazer aqui. Porque a grande maioria já está aqui há muito tempo. Pouquíssimos chegam ao planeta. Nós dividimos o planeta com eles. Eles já estão aqui há muito tempo. E muitos fazem parte desse cronograma ligado ao comando Astachera, né? E ao comando Kahan, a experiência do ser Kahan por Bianca e Hermínio, já saudosos. Enfim, existem muitos paralelos e muitas conexões. E digo isso porque a hierarquia que ajudou a formar o planeta do nosso próprio sistema solar, existem hierarquias altíssimas dentro do nosso sistema solar, a maioria dos planetas, sem contar com o grande logos central do Sol, onde o Sol físico é um pequeno arremedo de manifestação física do verdadeiro Sol, do verdadeiro logos, emanador de vida, né, representante ou manifestante do divino em nosso sistema, responsável por todo o gerenciamento de vida no planeta, fora o logos planetário do nosso próprio planeta. Tá? Ou seja, é preciso repensar, na verdade, o que é ETs, comandos de outras estrelas, de outros quadrantes, de outros lugares da galáxia, vem fazer aqui. Porque muita gente atribui e canaliza coisas que, na verdade, são infundadas, porque seres nesse nível do nosso próprio sistema solar, né, já tem uma atribuição excelsa, extremamente profunda e alta, em que nosso entendimento não alcança. Então, hierarquias de fora do planeta vêm o que fazer aqui, executar, no entendimento de muitos, um trabalho que nossa hierarquia aqui faz com o pé nas costas. Então é preciso repensar isso, porque esses comandos estelares, junto com a hierarquia do nosso sistema solar, trabalham em conjunto aqui
entrando justamente nas hierarquias de outros sistemas, Sírios, Canopus, Antares, Arcturus, Vega, Aldebaran, as Pleiades e tantos outros sistemas, como hierarquias desses sistemas também comungam com a nossa hierarquia em trabalhos aqui. O sistema solar está lotado, obviamente, de naves e manifestações dessas hierarquias, inclusive de seres e outros comandos que estão fora dessa hierarquia e que obedecem, obviamente, a outras questões de trabalho que não tem muito a ver com o processo evolutivo nosso, né, e dessas hierarquias. Mas, obviamente, se coisas assim ocorrem no planeta, é porque a sociedade nossa planetária abre guarda frequencial para esse tipo de manifestação por escolha nossa. E, obviamente, essas hierarquias elas não vão interferir no nosso livre-arbítrio, mas vão obedecer um programa, um cronograma de trabalho, eu sempre uso esse termo, ligado diretamente ao nosso processo evolutivo, tá? Onde vão interferir caso ponhamos em risco a nossa própria sobrevivência, a sobrevivência do planeta, principalmente, e qualquer outra coisa que interfira na harmonia sistêmica, planetária e espacial. Então, existem N hierarquias espaciais com N atribuições, muito semelhante a um empresariado ou uma hierarquia militar, mas diferente na sua manifestação, conforme conhecemos, né? Para dar um exemplo mais próximo, onde muitos que aqui se manifestam são o soldado que abre caminho para o cabo, que abre caminho para o sargento, que abre caminho para o oficial general, que abre caminho para o manda-chuva. Inclusive, em termos espirituais, ocorre a mesma coisa no desenvolvimento psicomediúnico e abertura dos chakras. Um, na verdade, é trampolim para o outro, num processo preparatório nosso e da coletividade para consciencialmente acessar mais diretamente frequências mais altas. Por isso que o grande trabalho dessas hierarquias é na preparação e na recondução do ser humano, juntamente com os avatares que passaram a se manifestar de tempos em tempos para orientar a humanidade no verdadeiro trilho de evolução, que ela volta e meia sai, e isso foi necessário a partir do deicídio Atlante. Tá? Então, existe uma comunhão de trabalho terrestre, sistêmica que eu digo do sistema solar, e espacial e hiperespacial, num processo muito maior na família cósmica que nós, obviamente, fazemos parte. Mas, ao encarnarmos, dentro das regras vigentes para este planeta, tomamos o chá do esquecimento e não nos lembramos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E quando cada um de nós começa a questionar isso verdadeiramente dentro de si, é o primeiro passo para um universo mais amplo, para uma eclosão maior de consciência necessária para adentrar no novo ciclo, onde a transmutação é total, inclusive em termos físicos. O planeta, mudando a sua frequência, obviamente, a parte física, a contraparte física dele também muda. No passado, terras que hoje estão debaixo d'água já estiveram acima d'água. O que está acima d'água hoje já esteve debaixo d'água. A configuração dos continentes e a geomorfologia e geologia do planeta mudam. O planeta é um ser vivo. Os continentes tinham um outro desenho, uma outra configuração. A Atlântida original, antes de se fragmentar, ela ia do Planalto Central do Brasil, passando pela Amazônia, Atlântico Norte, passando pelo sul da Europa e norte da África. O mar Mediterrâneo não existia, indo até a meseta do Pamir, berço da quinta raça raiz, posterior, que fica no noroeste da Índia, região do Caxemir, pegando o Tibete, o Himalaia, inclusive. Tá? Onde o Tibete e o norte da Índia foram os primeiros repositários, depois do Egito, desses conhecimentos a partir da queda atlântica.
Então, o planeta já foi bem diferente, e o planeta será bem diferente na entrada da sexta raça definitiva. Ainda temos que entrar na sexta subraça e sétima subraça da quinta. Atribuições deixadas com o Brasil já no cronograma espacial, cósmico e espiritual há milhões de anos para este momento planetário. O caldeamento racial que existe no Brasil é o maior do mundo, e não é à toa, porque daqui vai sair justamente um novo homem, uma nova raça, que vai ser a sexta raça raiz, até fechar o ciclo na sétima raça raiz, fechando a quarta ronda planetária, a experiência física da humanidade neste sistema solar, quando o planeta também eclodirá para um outro nível dimensional, não físico, que muita gente pensa que é para agora. Ainda tem bastante chão. Como já foi afirmado aqui, já foi colocado, melhor dizendo, aqui, baseado justamente nesses conhecimentos transmilenares que ainda estão no Antigo Egito, estão no Tibete e na Índia. Tá? A sexta raça raiz, ela vai estar consolidada lá para o ano 3000. Mas estamos vivendo um momento acelerativo, até mesmo da manifestação do próximo avatar, da segunda vinda do Cristo, ou da manifestação do Buda Maitreya, ou do Kalki Avatara, ou a manifestação do Messias, ou a manifestação do Imã Mahdi pelo Islã, ou a manifestação do advento do Quinto Império, Templário, enfim, nomes diferentes para a mesma coisa. E esse processo é acelerativo porque não tarda justamente a humanidade adentrar, o planeta adentrar para a sexta subraça da quinta, que será até bem rápida para adentrar a sétima subraça, encerrando a quinta raça raiz, adentrando a sexta raça raiz. Que, para a escala humana, é muito tempo para a sexta raça raiz, mas para a escala cósmica está bem acelerado. Né? E a entrada na sexta subraça da quinta, para breve, não se tem como precisar tempo, porque tempo é algo muito elástico, dependendo da frequência vibracional que você lida, faz parte, obviamente, repetindo, do cronograma de trabalho de várias hierarquias espaciais, principalmente do comando Astar, ligados ao nosso sistema solar, ao quadrante do sistema solar em que estamos inseridos, e, por consequência, o nosso planeta, o planeta Terra, né, que vive esse momento de transição, que é algo que pode ser visto astronomicamente, astrologicamente, derivando, obviamente, frequências diferenciadas a partir de posicionamentos estelares em relação ao centro galáctico. E existem momentos, obviamente, para que as coisas aconteçam. Tá? Vou dar um exemplo bem nesses termos, comparativamente, bem pueril, sem desmerecer, obviamente, claro, não é nada disso, mas é algo bem simples. Quem está acostumado, por exemplo, a trabalhos psicomediúnicos e manifestações psicomediúnicas de entidades em terreiros, etc., seja na Umbanda, no Candomblé, no espiritismo nesse nível em geral, quantas vezes já não ouviram falar das entidades? Diz, fala logo aí que está na minha hora, eu tenho que subir. É claro que tem que subir. Porque existem sistemas, mecanismos cósmicos de planos e subplanos, onde o mais imediato é o astral, em que, como uma engrenagem, é preciso que determinados pontos se encaixem para ver os portais de trânsito. Se ele não aproveitar ele portal, ele vai ficar aqui até o outro portal, falando da entidade. Hermes Trismegistus, na sua sabedoria infinita, na segunda lei do Kybalion, segunda lei de Hermes, assim como está em cima, é como está embaixo, semelhante e análogo, não igual, mas semelhante e análogo, a nível cósmico, proporcionalmente, ocorre a mesma coisa. Existem mecanismos de abertura e fechamento de frequências que são aproveitadas, que são trabalhadas para determinados momentos, e um momento galáctico para o nosso planeta é esse, onde a escala de tempo para o ser humano é diferenciada. Óbvio que dentro disso, muita gente vê cabelo em ovo
e vê e fala um monte de coisas, etc. e tal, mas, obviamente, existe um núcleo, uma essência dentro disso, que muitos ignoram, mas nós aqui sabemos. Fazemos parte, na verdade, de algo muito grande. Fazemos parte de algo grandioso, fantástico, espetacular. É preciso que o homem recobre, o ser humano recobre a sua consciência cósmica, o seu verdadeiro lugar na criação, a sua verdadeira função, o seu verdadeiro eu, o reencontro com o seu verdadeiro eu. Fora isso, não tem condição, obviamente, de adentrar a sexta raça, ou então vai adiar esse processo mais uma vez. Tá? Então é necessário, como eles mesmos colocam, que possamos dar o primeiro passo esse que eles aguardam, para que eles possam dar o deles em definitivo. Fora isso, eles atuam ainda de uma forma muito indireta. Embora, ao contrário do que a mídia coloca, ou melhor, omite, o número de aparições, de avistamentos, de manifestações, cresce a cada dia, obedecendo à promessa deles que consta nas escrituras sagradas de todas as civilizações e também seus respectivos mitos, a frase: estamos partindo, mas prometemos. O Conselho dos Nove está se manifestando mais ainda. Quem nunca ouviu falar no Conselho dos Nove, pesquisem, estudem. Já fiz seminários de um dia inteiro sobre isso. Os observadores cósmicos. É um processo muito interessante, são seres muito interessantes, que estão aqui desde a formação do planeta. E estão presentes em todos os mitos, todos os panteões de deidades, entre aspas, de todas as civilizações. E deidades que são, na verdade, o Conselho dos Nove, que são comemoradas em rituais até hoje no Oriente. Existem hierarquias com várias funções. E as manifestações estão ocorrendo cada dia mais. Nesse processo de desacobertamento lento, gradual, mas definitivo. Porque também é de interesse deles que haja esse acobertamento. Senão eles já tinham se manifestado abertamente. Mas a humanidade não está preparada para isso. E é preciso que tenhamos que dar esse primeiro passo. Definitivo, consciencial, onde precisamos, urgentemente, selecionar nossas verdadeiras prioridades, em vez de continuar fugindo, executando prioridades que não têm nada a ver com o nosso processo evolutivo. São puramente orgulhosas, egóicas, egoísticas, cheias de vaidade, materialistas, a sua maioria que não leva a nada. E, infelizmente, essa maioria tem pouco ou quase nenhum tempo para reverter esse processo, porque não há abertura, não há interesse da parte de muitos nisso. Embora outros tantos estão no processo de despertar. Mas é um processo que não é fácil, porque muitos ficam perdidos nisso e são mal orientados por pessoas que se dizem autoridades, mas que, na verdade, estão tão ou mais perdidos que eles. E nesse processo, a abertura para o seu Deus interno, para um processo puramente nobre e sincero, de eclosão consciencial, é necessária. Sem isso, a frequência mínima não será alcançada para um contato mais direto. Primeiro, com a sua própria hierarquia espiritual evolutiva. E segundo, com a comunhão desta com as hierarquias espaciais, todas dentro de um complexo de trabalho. Então, a eclosão que já está acontecendo por parte de algumas pessoas e começa a criar um nível coletivo maior, tá? Ajuda nesse processo de eclosão planetária, mas ainda não é o suficiente. Infelizmente, não deve ser. Porque já há décadas, o processo de seleção do joio e do trigo, que é uma autosseleção a partir das escolhas de cada um, já começou e está cada vez mais acelerativo. Quem me conhece sabe que eu não sou negativo nem sou de fomentar medo em nada nem ninguém. Eu acho isso contraproducente.
Acho não, tenho certeza, não faz o meu estilo, mas também eu não vou jogar flores no que não existe. A exemplo do que se falava em termos de ditado iniciático no Antigo Egito, que representa a posição das estátuas dos faraós que ladeiam os pilonos dos templos, sentados naquela posição. Precisamos ter pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Eu sempre procuro dar o exemplo da pessoa que está de mão dada com uma criança e mostrando a ela um jardim enorme, maravilhoso, cheio de pássaros, bichos, cisnes, outros animais, plantas maravilhosas, grandes árvores, flores, um céu azul lindíssimo, muito sol, muita luz, mas não podemos omitir da criança que atrás daquela moita ali do lado tem cobra. Ela precisa saber lidar com a cobra, porque eliminá-la não é possível. E nem se deve, porque a cobra cumpre um papel. A questão é saber lidar com ela. Mas não é por isso que a criança vai fazer como muitos fazem, que já ouviram falar da luz do divino, mas vibram e focam o tempo todo na treva. Não é por isso que eu vou focar na cobra e dar atenção a ela o tempo todo, com um paraíso enorme na minha frente. Tá? Eu vou aprender com o tempo a fazer com que a cobra trabalhe a meu favor, porque é dela que eu tiro o antídoto do seu próprio veneno. Quando eu jogo luz em cima do processo. É isso que essas hierarquias vêm fazer aqui. Porque a luz está aí. Você conecta com ela se quiser. É escolha sua. Então não existe, como eu volta e meia digo, não existe a frase a luz venceu. A luz não vence, a luz já é vitoriosa. Por sua própria natureza, ela é vitoriosa. Ela está aí. A eletricidade está aí. É outro exemplo que eu uso. Você pega o plug do seu abajur, liga ali na tomada ou não. A eletricidade está ali. Ela sempre esteve. Até a lâmpada ser inventada. E um outro Fiat Lux se formou. A vela ficou deixada de lado e nós temos uma iluminação, a partir daí, cada vez maior no planeta. E isso vem de onde? Da eletricidade. A eletricidade sempre esteve aí. Ela foi viabilizada não só para a luz, para a lâmpada, como para a força elétrica em geral. Por isso que nós estamos aqui agora online. Assim como a eletricidade e outras tantas coisas, é a luz. Ela sempre esteve aí, sempre estará. Você escolhe se conectar a ela ou não. Então faça a sua escolha. É o atributo maior em termos de cronograma de trabalho, por incrível que pareça, porque para eles isso é ciência, conectar com a luz, conectar com o amor. Dentro dessas hierarquias que estamos falando, não vamos falar das outras. E muito dessas outras é fantasia. Tá? É muito exagero e muito lucro para a fábrica da Hellmann's. Temos que ter critério com isso, pois nós estamos vivenciando justamente essa época que já foi profetizada antes, em que muitos falarão em nome de Deus, falarão em nome do Cristo, e muitos falarão sobre tudo sem ter conhecimento de nada. E haverá muita confusão, mas quem está ligado ao processo cósmico, à luz, ao seu processo interior, vai ter a certeza interna do caminho. Tá? Vai sair da caverna de Platão, sabendo que a luz está atrás e que o mundo e o universo não são as sombras que vemos projetadas na parede. E pensamos que as sombras são o que existem e as sombras são o Maya, são uma ilusão. Na verdade, queremos movimentar as sombras quando nós a movimentamos. É preciso que tenhamos novamente essa consciência em que tantos dissabores ocorrem no planeta, mas que, repito, também são necessários para que haja uma eclosão. Muita coisa ainda precisa ser depurada. Por isso que o Brasil e a sua sociedade estão
a exemplo do planeta inteiro, mas muito aqui no Brasil, passando pelo que está passando. No nível em que muitas pessoas estão. Intelectual, emocional, sentimental, enfim, vários níveis. Justamente queimando, eliminando energias negativas para que haja futuramente, não agora, o processo ao qual o Brasil é destinado. Como já foi no passado e será novamente. E o conhecimento oculto, inclusive de outros países, de grandes estudiosos e de grandes sensitivos de outros países, sabem disso. Tá? E o Brasil está sendo preparado. Isso aí já é um outro processo, futuramente, se for possível, a gente aborda esse assunto, porque tem a ver com a entrada dos templários no Brasil, ou melhor, nas Américas, especialmente no Brasil. A vinda dos templários para cá, as navegações não foram ao acaso. O Brasil é um país templário. E isso é um aspecto local dentro desse cronograma cósmico, incluído nesse cronograma cósmico espacial em que a Terra faz parte, que o nosso sistema solar faz parte. Esse é um dos trabalhos principais das hierarquias espaciais e do Comando Astar, galáxia fora. Sabe-se lá? Universo afora. Porque até pouco tempo atrás, em escala planetária, em escala cósmica é pouco tempo, nós andávamos a pé. As distâncias eram maiores. Raramente você saía da sua aldeia. O máximo que você conhecia eram as aldeias vizinhas, até que conseguimos dominar o cavalo, dominar o camelo e atravessar distâncias maiores, criando cidades, indo de uma cidade a outra. Isso foi encurtado com carro, mas ainda com navio, com as embarcações, depois com carro, depois com avião. Agora sabe-se lá quanto tempo você chega à Lua. Estamos chegando a Marte num tempo cada vez menor. Isso é o que é divulgado oficialmente. O que não é oficial, você obviamente põe num processo bem superior ao que eu estou falando. Então, o que imaginar de seres de hierarquias, como o Comando Astar, por exemplo, que estão milhões de anos à nossa frente, em todos os níveis. Colocando em cima disso uma questão. O DNA humano, o genoma humano totalmente decodificado, apresenta, em relação ao chimpanzé, que é o mais evoluído dentre os primatas após o homem, uma diferença de 2%. 2% de diferenciação de genoma nos separam dos chimpanzés. O que deve nos separar, em termos de porcentagem, do genoma de civilizações que estão milhões de anos à nossa frente, que nem físicos mais são. Como ligado a respeito do que muitos colocam por aí, né, em termos de engenharia reversa, eu não estou nem duvidando, eu estou questionando. Né? Porque fala-se muito, temos muitos artefatos hoje na nossa tecnologia, no dia a dia, inclusive chips, processadores de computador e outras tantas coisas que foram frutos de engenharia reversa, de naves que caíram, etc, etc, etc. Pô, seres que estão milhares ou milhões de anos à nossa frente, a gente tem condição de fazer engenharia reversa sobre isso? É o mesmo que você pegar uma super, hiper, smart TV de última geração, daquela que faz tudo, só falta te trazer cafezinho, tá? Pedir para uma criança de 6 anos executar uma engenharia reversa numa televisão dessa. Chega a dar uma televisão dessa para uma criança de 6 anos e diz, meu filho,
Faz a engenharia reversa disso aí. É a mesma coisa. Então, tem muita coisa que a gente precisa questionar a respeito do potencial desses seres. E o que eles realmente vêm fazer aqui. Tá? Coisas, obviamente, muitas delas estão muito além da nossa compreensão ainda, enquanto estivermos consciencialmente num raciocínio linear, em vez de um raciocínio espacial, um raciocínio ligado ao material, ligado somente aos nossos 5 sentidos, e a real capacidade humana de eclosão consciencial, mental e no seu próprio processo evolutivo, ascendendo ao acesso de outros tátuas, desabrochando outros chakras que não temos a menor noção de sua existência, outras glândulas que aparecerão, e assim por diante. Entrando já no conhecimento oculto dos átomos permanentes relativos aos planos e aos corpos de realidades existenciais que temos, os respectivos espirilos e espirilas dos nossos átomos permanentes, que permitem justamente essa comunicação sensitiva com outros planos, e assim por diante. Um processo que para nós é oculto, tido erradamente, erroneamente como religioso, espiritualista, mas que na verdade é científico num outro grau, num outro nível. Isso é bastante instigante, isso é uma reflexão necessária dentro da transição planetária que estamos atravessando, onde nada mais, a cada dia que passa, será igual ao que já foi. O planeta está mudando, as vidas nossas já mudaram. E eles estão sendo bem suaves. Embora a situação em geral, principalmente em relação à pandemia, seja dantesca, é bem suave perto do que deveria ser. Então, não se iludam. Esse processo luminoso de eclosão, fantástico, maravilhoso, ele está na programação, ele existe, vai acontecer, mas não no tempo que a gente quer, ou que a gente imagina, ou que muita gente canaliza por aí. Não. As deliberações dos conselhos cósmicos, intraterrenos e extraplanetários são constantes, sérios, profundos, e gerenciam todo um processo físico e não físico, evolutivo, não só do nosso planeta, mas do sistema solar todo, a partir do Logos. Não esperem, como eu costumo dizer em lives, que venham aqui grandes mestres, a grande fraternidade branca universal, onde, infelizmente, a maioria tem um entendimento errado do que vem a ser realmente a grande fraternidade branca, os mestres e as hierarquias referentes a esta loja branca, que está acima dos ciclos, acima do Pramanta, o termo que se usa lá na Albiose, do sânscrito antigo, do Devanagari, e do egípcio antigo também, embora o termo seja diferente. Tá? Não aguardem nenhuma hierarquia, nenhum mestre, hierarquia dos anjos, hierarquias extraplanetárias que vêm com suas naves, jogando aquela luz sólida, provocando uma evacuação mundial, resgatando as pessoas antes da convulsão planetária, levando as pessoas para os seus, entre aspas, lugares de origem, ou considerados lugares de origem estelares, que vêm naves tirar você dessa. Não vem, não. Não é assim que a coisa funciona. Tenham os pés no chão, abram a mente. O próprio Astacheran já coloca isso quando ele fala paz em todas as fronteiras. Estamos presentes em todos os ramos e segmentos, principalmente na cúpula governamental que dirige as principais ações do planeta, sem, obviamente, o direito de interferir, mas não só eles, como as nossas hierarquias espirituais, planetárias e do sistema, estão aí, anjos, hierarquia dos anjos, dos mestres, grande loja branca, nos orientando
nos auxiliando, nos inspirando para que tenhamos, obviamente, uma mente melhor direcionada, sentimentos e propósitos nobres, para que possamos ser cada vez mais orientados e inspirados a escolher as prioridades sérias, necessárias e verdadeiras para o que precisa ser feito a nível individual e coletivo. Ou seja, primeiro passo, cuide da sua vida. E, obviamente, poder ter o mérito de receber os instrumentos e as ferramentas necessárias para que possamos encontrar as soluções e a cura para tudo aquilo que ao longo desses milênios nós mesmos criamos. Esse é um passo fundamental para que haja um trabalho conjunto, direcionado e mais direto dessas hierarquias com a nossa realidade planetária. Aí sim, essa conexão vai se fazer mais forte, mais presente, mais consciente. Além do que já é feito nos contatos subliminares, em sonhos, em projeções, de uma forma aparentemente lúdica, mas que é verdadeira em termos de orientação e contato. Seja ele a nível espiritual, que é uma coisa, seja a nível ufológica, que é outra coisa bem diferente. Frequências bem diferentes, mas que comungam no mesmo propósito. Importante salientar isso, porque é através do nosso esforço, estamos aqui no plano físico, escolhemos encarnar neste momento planetário por algum motivo bastante sério e profundo. Obviamente, todo mundo sabe que ninguém vem aqui a passeio, ainda mais nesse final de Kali Yuga, nesse momento de transição planetária, em que tudo ocorrerá dentro de um tempo pré-determinado, que está aliado também ao nosso processo de escolha, e que podemos acelerar um pouquinho ou adiar um pouquinho o processo, que dentro de uma escala cósmica, como já foi dito, tem um período. Bom, dentro do tema, não há muito mais a dizer. É, na verdade, aproveitar este momento planetário que estamos passando, que é o verdadeiro trabalho, a verdadeira mensagem aqui. Experiência que tenho certeza, pelo que já li, já estudei, que o Paulo Fernandes teve com essas diretrizes. Como é ligado ao nosso processo individual para que se torne uma expansão coletiva. Não adianta conhecermos maravilhas tecnológicas ou avistarmos OVNIs no céu, ou então termos vontade de um contato. Por exemplo, teve um rapaz, num dos congressos que eu já participei, que depois, no intervalo, veio perguntar para a gente: nossa, eu queria tanto ver uma nave, queria que eu pousasse uma nave aqui no meu quintal, queria ter contato com os seres, quero muito, não sei o que e tal. Aquela empolgação natural de jovem, e não precisa também ser jovem para ter essa empolgação ou medo, porque todo mundo quer. Quando o bicho aparece, aí é o que eu quero ver. Eu já passei por isso, óbvio, Paulo Fernandes muito mais, e outros tantos já passaram por isso, que não é fácil, não. Né? Mas, mesmo assim, foi perguntado para ele, inclusive por mim: tudo bem, muito legal a sua iniciativa, o seu desejo, mas o que você vai fazer com isso? Para quê? Essa é a pergunta. Para quê? Para que você quer ter um contato? O que você vai fazer com essa informação? Vai ser útil para você? Se for, ótimo. Se não for, se for objeto de curiosidade, se for algo para você contar no barzinho, no boteco ou após o jantar, como causo, pode esquecer que eles não vão se manifestar, que eles não estão aqui para isso. Eles não estão para dar espetáculo hollywoodiano.
Muita gente quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer ver uma nave, ver um disco voador. Para quê? Infelizmente, isso virou moda. ET está na moda. Repito, não é assim que a coisa funciona. Tenhamos, no meu entender, a coisa principal que precisamos ter todos, nisso e na vida de uma forma geral. Bom senso, coisa tão carente e que vai fazer com que 80% aproximadamente das almas do planeta, encarnadas ou desencarnadas, tenham que deixar a Terra e continuar seu processo evolutivo em outro lugar. Mas, como já disse Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nada vai se perder, na verdade. Apenas existe a escolha do caminho, a escolha do adianto, a escolha do atraso. Sempre uma questão de escolha. Agradeço mais uma vez a vocês essa oportunidade, a Ana, a Cássia, a Andréia, agradeço a todos vocês que estiveram aí. Estou agora à disposição das perguntas. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado a todos. Parabéns, Iannuzzi, pela excelente explanação desses temas, né, tão instigantes sempre, né, Ana? Ana, vou querer um comentário seu, tá? E tem perguntas aí, daqui a pouco a gente passa para o Paulo. Ana, antes de mais nada, eu queria te perguntar o seguinte: a gente tem essa expressão comando astar, né? Acabou se falando em comando astar, mas eu acho que tem uma orientação, uma comunicação, né, dentro do Centro de Estudos que fala exatamente sobre isso. Você poderia fazer um comentário? Bem, dentro a orientação, né, geralmente a gente não se refere no momento a comando astar, tendo em vista que ele sempre falou para nós o seguinte, o próprio Astar Sheran, que nós olhássemos eles como um vizinho de outras estrelas, viajantes do infinito, que isso dá muito mais proximidade. E a nossa questão é que existe um afastamento, né? O homem se afastou de Deus, o homem se afastou de tantas colocações que foram feitas e não trouxe para dentro de si. Então, o que eles estão querendo é isso, é que acabe com isso, que a gente tenha mais proximidade, não negando e não reconhecendo o papel, com certeza, que ele existe dentro da própria hierarquia que eles fazem parte. Mas que, para nós, isso fica muito mais fácil se nós trouxermos isso para mais perto de nós. Eu acredito que seja isso, entendeu, Paulo e Iannuzzi? Porque sim, é uma forma... humildade é para quem já é, não é isso? Uhum. E não quer demonstrar esse poder, né? Isso que o terrestre faz tanta questão de demonstrar. Na minha explanação, desculpe interrompê-la, foi mencionado o comando, mas é um termo errôneo mesmo. Eu defendo isso. Sim. A maioria usa a gente sabe por disso. falta de referência. Por Exatamente. desconhecer as mensagens, por desconhecer. Olha, eu já passei por uma situação, aliás, mais de uma, que tem que se levar na brincadeira. Eu já participei, por exemplo, de uma lista que antigamente, quando não existia, antigamente não, até algum pouco tempo atrás, não existia WhatsApp, não existia nada disso, o que existia era a lista de internet, era o WhatsApp de hoje. Eram grupos e grupos interagindo. Então, eu fiz parte de um grupo de ufologia em que um determinado cidadão, ele disse, olha, eu tive uma experiência com a Astar Sheran, ele me recebeu na sua nave capitânia e me ofereceu um banquete. Ele estava à cabeceira da mesa. E ele era o comandante da frota. Eu não aguentei, eu respondi, vem cá, tudo muito bom, tudo muito bem, mas me conta uma coisa, me serviram cerveja romulana? Tinha cerveja romulana a bordo? Para quem conhece a série Jornada nas Estrelas, na nave Enterprise, o Capitão Kirk, o Sr. Spock, entre a Federação e o Império Romulano, teve uma guerra, aí foi estabelecida uma zona neutra no espaço que nenhum dos dois podia ultrapassar. Mas a cerveja romulana é a melhor cerveja da galáxia.
e os contrabandistas, né, ultrapassavam a zona neutra para vender o contrabando, que era a cerveja romulana, para o lado de cá, para o lado da Federação, da terra. Né? E eu perguntei, o Astar Cheran então virou contrabandista? Estão servindo cerveja romulana a bordo? Porque, olha, tem muita gente que viaja tanto na maionese e não tem nenhuma informação fidedigna sobre a figura do Astar Cheran, sobre o que ele veio transmitir, sobre aqueles que tiveram um verdadeiro contato com ele, como Paulo Fernandes. Ou seja, não sabe o que está por trás disso, não se informam, nem querem se informar. Tem essas elucubrações a partir de pseudo-canalizações que dizem receber e que não tem nada a ver, a maioria tudo da cabeça deles, e ficam inventando coisas assim, ou coisas até piores, onde a palavra comando é carro-chefe. Então, convém realmente esclarecer isso. Citei o comando porque muita gente usa, mas, enfatizando como eu enfatizei, que a palavra não é essa. Realmente é um termo que mais afasta do que atrai. Com certeza. Quando você falou também, Iannuzzi, foi quando as colocações das exigências das pessoas para verem discos voadores. E eu me recordo ainda com Paulo, em uma das reuniões que eu fiz, estava presente, a exigência das pessoas para que visse um disco voador. Paulo respondeu: eu não tenho contrato firmado com nenhum deles, então não sou eu quem determino a aparição de disco voador. Lá adiante, eu ouvi também Aurix, né, que é um ser que trabalha com Astar Cheran, ele dizer: deixem os discos voadores por nossa conta e cuidem dos vossos discos internos. Quer dizer, isso tem um significado muito profundo, e que a gente precisa realmente refletir mais sobre essas questões. Quando você falou do Egito, eu me lembrei também do encontro de Paulo Fernandes, quando Astar Cheran disse para ele: seja firme como as pirâmides e sereno qual a esfinge. Então, você veja que, dentro desse significado que nós podemos colocar mais no nosso coração e no nosso entendimento, o que representa a pirâmide e o que representa a esfinge também, nos estudos do Antigo Egito. Não é? Então, isso a pirâmide tem uma base larga para poder chegar ao topo. É preciso que tenhamos fundamentos bastante consolidados, amplos, profundos e largos, para que possamos chegar ao ápice. Sem isso, é queda na certa. Então, Astar Cheran e os seres das hierarquias que falaram isso estão corretíssimos, como eu citei há pouco de uma forma mais rude, mas é a realidade. Cuidem das suas vidas. Isso. Já estamos fazendo muito ao cuidarmos das nossas vidas. Tá? Porque, infelizmente, tem, inclusive, ufólogos que querem colocar o disco voador debaixo do braço e, enfim, é o dono do disco, é o dono da nave e tem um cronograma, marca aí a hora e tal, não sei o quê. É muito, desculpe, é muita folga, é muita pretensão, não é assim. Né? Isso até, inclusive, falta de respeito. Exatamente. Então, uma das coisas que coloca também, que você falou e que eu achei super interessante, essa questão de marcarem datas para os acontecimentos. Não existe isso. Astar Cheran disse que quem trabalha com ele não trabalha com datas, porque o plano divino ele é flexível. Então, não tem como nós marcarmos data de coisa alguma. Então, muita gente se deixa levar quando chega uma canalização, informação, a partir de tal dia vai ter isso, não sei quem vai aparecer. Gente, acorda. Não é assim que funciona. Exatamente. Isso é frio. Então, primeiro que o tempo aqui já é diferente do tempo de lá, se é que lá existe tempo como nós entendemos aqui. Já começa assim, né? Uma coisa legal também, viu? Terminando, que eu quero agora depois passar para as perguntas do público, né? Eu não posso tomar o tempo. Quando você fala da questão de estarmos encarnados neste momento. Então, eles enfatizaram também a importância desse momento de estarmos aqui, porque nós estamos
passando por um processo de aceleração no nosso desenvolvimento, que ele diz que isso é uma oportunidade inimaginável para todos nós. Então, e que, a partir de 1989, houve uma aceleração maior no nosso desenvolvimento, e aí eles trazem vários fatos que comprovam realmente e que falam para nós desse desenvolvimento. Então, só com mais tempo, entendeu, Paulo, para a gente tratar de outros assuntos também, referente a toda essa temática que você falou. E agora eu agradeço e deixo aí, Cássia, agora para as perguntas do nosso público. Maravilha, Ana, mas esses comentários aí são muito esclarecedores, né? Mesmo porque aquilo que a gente falou, muito nos referimos a Astar Sheran como comando Astar, e eu achei interessante, né, trazer essa visão aí do nosso centro de estudos, porque, inclusive, quando ele diz, me conheçam como um homem de paz. Então, ele resumir tudo nisso daí é muito bacana, né? Eu vou trazer logo duas perguntas aqui sobre Astar Sheran, depois eu vou juntando aqui e ali, porque o Jorge Eduardo, ele pergunta assim, poderia-se dizer que Astar Sheran é uma espécie de falange? E o José Carlos Mazzotti, ele diz o seguinte, a percepção de Astar Sheran como uma síntese de vários seres em uníssono na vibração do amor está mais próxima da realidade? Obrigada a vocês aí pelas perguntas, e passo aqui para o Paulo, né? Obrigado pelas perguntas. É isso aí mesmo. A Astar Sheran é uma multiplicidade numa unidade. Então, na nossa realidade física, dimensional, e no nível evolutivo que nós estamos, compreendemos melhor, assimilamos melhor, ou de uma forma mais adequada ao nosso estágio evolutivo, o tipo de manifestação que já ocorreu, tá? A partir, vamos dizer, de uma central consciencial bastante elevada, bastante suprema, excelsa, que vai se manifestar em vários níveis do universo, de acordo com o local e o cronograma de trabalho específico, de uma forma adequada àquela situação, àquele ponto evolutivo e àquele tempo evolutivo. Então, de acordo com o nosso momento evolutivo, né, a manifestação se dá dessa forma. O que é realmente que está por trás, não se sabe. Mas sabe-se que, da mesma maneira que nós também nos manifestamos dessa forma, a partir do nosso eu monádico, a partir da nossa mônada, a partir de seres da nossa própria hierarquia, que na verdade são sínteses conglomeradas de grandes consciências, se manifestando de várias formas, num nível cósmico espacial mais abrangente e elevado, isso ocorre numa escala muito maior, multiplicadora ou exponencial, né? Onde temos, como citando mais uma vez Hermes Trismegisto, como está em cima está embaixo, né? Proporcional a cada tipo de necessidade. Então, dentro do nosso linguajar pueril, entender a Astar Sheran como algo relativo a uma falange, sim e não. É muito mais que isso, tá? Mas muitos podem entender dessa forma. Então, o processo de entendimento, de compreensão e assimilação está de acordo com o momento evolutivo de cada sociedade planetária. Quem garante que os ETs, ou que até seres do que chamamos de espiritualidade, são como se apresentam? Se apresentam sob determinadas formas de acordo com o nosso grau de entendimento. Daqui a 500 anos, por exemplo, vão se apresentar como? Mais próximos do que realmente são. E já foram entendidos de outras maneiras, e agora são entendidos, vistos de outras. E assim sucessivamente. Depende muito do nosso estágio e momento planetário evolutivo para o tipo de manifestação que eles vão, obviamente, se utilizar para se apresentarem, né, para se comunicarem. Então, depende mais da gente do que deles, em todos os sentidos. Pois é, e se forem só luz, né? Como seria assim, para a gente conversar com a só. Mas aí talvez seja uma forma de comunicação, Paulo, com a gente, né?
assumir uma forma. Para quem entender a forma de comunicação luminosa, sim. Mas são seres que não têm mais forma há muito tempo. Pois é. Isso é. Então, vamos... Olha, tem uma pergunta bacana aqui da Nice Bahia. Boa noite, Nice. Ela gostaria de saber, do professor Iannuzzi, sobre as bases intraterrenas na Chapada Diamantina. Paulo, qual seria, então, a relação, se existe alguma relação, de bases intraterrenas, de seres intraterrenos com esses seres que, vamos dizer, vêm do espaço, né? Olha, a Chapada Diamantina tem algumas coisas bastante interessantes e curiosas. Eu já estive lá. Enfim, eu fiz uma live, quer dizer, participei de uma live dia 5, último sábado, né? Não, penúltimo sábado, sobre viagem ao centro da Terra, parte intraterrena. Então foi mencionado o manuscrito 512. O manuscrito 512 ele está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, para consultas, quem quiser, não o original, evidentemente, o original é severamente guardado, mas existem cópias, sobre um dos primeiros manuscritos que foi feito em 1735, a partir de um grupo de bandeirantes que adentrou a Chapada Diamantina. E que, no alto de uma montanha, viu um brilho. E eles foram lá pensando ser cristais, pedras preciosas, etc. Né? Metais, ouro, prata, enfim. E eles encontraram, para acessar o caminho, uma via pavimentada de pedras. E quando chegaram lá no cume, encontraram ruínas de uma cidade, onde algumas construções lembravam cidadelas pré-colombianas, outras lembravam cidadelas egípcias e outras não lembravam nada. Não podiam associar com nada. Inclusive, eles desenharam a planta do local e encontraram caracteres, né, hieroglíficos, alguns de origem da Caldeia e outros que não foram associados com nenhum. Né? E, segundo alguns relatos, existiam dutos, cavernas que levavam, provavelmente, a regiões subterrâneas que eles não arriscaram. Hoje em dia, isso é tido como fábula arqueológica, infelizmente, pela nossa ciência. E vale dizer que aí já é um outro trabalho, que é muita coisa para falar, para poder situar as pessoas, né? Pelo menos procurem a obra de Bernardo Azevedo da Silva Ramos, o chamado Champollion brasileiro, que, obviamente, os estrangeiros, os acadêmicos estrangeiros, sabem muito mais da história do Brasil verdadeira do que aqui no Brasil, infelizmente. Né? Uma coisa dessa ser tida como fábula arqueológica atualmente, e isso constar até de canais de busca na internet, é no mínimo, muito triste, para não dizer revoltante. Né? Então, uma cidadela nesse nível, que foi encontrada pelos bandeirantes, colocada em manuscrito, e qual a intenção deles em escrever isso no sentido de fantasiar, por que eles mentiriam detalhadamente sobre essas coisas, não se entende. Né? E, geralmente, quando existe esse tipo de descoberta, né, muita gente foi lá e não achou nada. Eles podem ter tido acesso a algo dimensional, não se sabe. Né? Quando existe, e principalmente em regiões de Chapada, coisas desse tipo, é porque existe uma conexão com camadas intraterrenas. Isso aí é praticamente líquido e certo. Seja a nível físico e seja, como na maioria dos casos, a nível dimensional. Uma vez que são 3 grandes camadas, né? Na verdade são 4, mas 3 grandes camadas de frequências altíssimas, bagadas, Duat e Agartha, segundo a nomenclatura esotérica, no interior da Terra. Tá? Então, regiões de Chapada e outras, o Brasil é muito rico nisso, existem grandes entradas que são chamadas, dentro do meio cultista, teosófico e biótico, por exemplo, de embocaduras para os reinos subterrâneos, né? A nível físico e a nível dimensional. O Brasil tem muitas, e o mundo também.
e uma das principais embocaduras mundiais fica no Brasil. São 7 ao longo do mundo, uma delas no Brasil. Que bom, muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Sempre tem muitas perguntas relacionadas a seres intraterrenos nos eventos que a gente participa, então é sempre bom saber. Obrigada aí pela pergunta, Nice. Tem pergunta aqui do Instituto de Sensibilização Consciencial. Colocou aqui 2 perguntas para a gente. Qual a proporção de aparições e contatos físicos e de aparições extrafísicas dos OVNIs? Bom, a aparição extrafísica é muito difícil, obviamente, de registrar, mas elas existem numa proporção muito maior. O número de manifestações físicas, contatos a nível físico, é grande, principalmente com respeito aos greys, que não são ETs, são unidades psicobiocibernéticas. Né? Rapidamente, dar um alô aqui para o casal Paulo e Valéria do Abduzido Grey, que foi no canal deles que eu fiz essa live sobre viagem ao centro da Terra. Né? Muito obrigado. Legal. Bom, voltando, as manifestações a nível físico são muitas, e estão aumentando, a maioria por greys, que são comandados por outros seres, principalmente aqueles de tipo nórdico. Tá? E não são propriamente extraterrestres. Existe uma variedade grande de greys com funções específicas atribuídas a cada segmento deles. Muito bem. A parte extrafísica que se manifesta é infinitamente superior. E se manifesta a seu bel prazer. Eles têm capacidade tecnológica para alterar a estrutura vibracional das partículas subatômicas das naves, dos seus corpos, para frequências altas, o suficiente para não serem percebidos ao nosso nível físico. Pode ter aqui em cima da minha cabeça agora, em cima da cabeça de vocês, de cada um de vocês, uma nave, e vocês não perceberem. Embora possa, no caso de sensibilidade mais aguçada, serem percebidos. Por isso que existe a velha máxima que ninguém vê nave, ninguém vê disco voador. Eles se deixam ser vistos. É bem diferente, porque eles dominam tecnologicamente essa questão de frequências vibracionais além da dimensão física. Por conseguinte, obviamente, o número de manifestação nesse nível é infinitamente superior. O trânsito é muito grande. Como eu disse durante a exposição, nós somos como peixes dentro d'água que não tem a menor noção do que acontece além da superfície. O trânsito aí interdimensional é enorme. Essa imagem... Prioridade, o ser humano não é a primeira prioridade deles. Faz parte do contexto. Do contexto. É isso aí, professor Paulo. Gratidão aí pela resposta. Eu passei aqui uma pergunta que é da Adriana Pesek. Ela diz o seguinte: professor Paulo, na sua opinião, quem foi ou quem é Javé? Seria mais um dos deuses ou um ET? Sobre ter escolhido um povo, podemos concluir que ele queria uma nova linhagem genética? Bacana essa pergunta. Obrigada, Adriana. É interessante, existem colocações a respeito disso, tá? Que são bastante instigantes, eu reconheço. Mas, num aprofundamento grande no estudo ocultista, no estudo das hierarquias, e principalmente na parte mais oculta da Cabalá, a gente pode ver que Yahvé tem todo um processo bem diferente do que é colocado. Tá? Existe a necessidade para essa compreensão de um aprofundamento dentro da Cabalá, para, obviamente, observarmos a figura, o nome sagrado, né? A energia, a frequência disso, que, na verdade, são bem diferenciadas disso que essa pergunta colocou. Tá? Como se fosse um ser ou uma hierarquia ligada a um projeto para o planeta, enfim, que acabou não dando certo, ou tomou diretrizes diferenciadas. Eu não comungo dessa posição. Até porque comungaria, normalmente, se
eu não tivesse me aprofundado na Kabbalah em conhecimento oculto. Que, obviamente, dá uma base estrutural muito sólida, muito consolidada dentro desse tipo de assunto. Tá? Muito bom. A Adriana até perguntou também sobre o Paulo Fernandes, mas já teve esclarecimentos aí no chat, o pessoal já foi falando, o André também já colocou aí para ela. O Paulo Fernandes foi o fundador do Centro de Estudos Exobiológicos Astacheran, teve contato físico e também outros tipos de contatos com o Astacheran e outros seres, né, que o auxiliam nessa missão. Então, aí no nosso site www.unicosmica.org.br você vai encontrar mais informações, tá, Adriana? Nosso tempo já 21 horas, a gente já precisa fechar. Eu acho que seria interessante só uma pergunta aqui da Nice, porque ela pergunta uma coisa muito importante aqui, como o nosso despertar de consciência individual poderia auxiliar o planeta Terra neste momento de transição. O Paulo falou muito sobre isso, mas eu acho que ele pode fechar aí com uma mensagem aí para a gente. Obrigada, Inês, pela pergunta. Nice, a sua pergunta é extremamente importante porque é o caminho principal para a eclosão planetária, para criar uma ambiência mais adequada a uma manifestação mais direta, não só desses seres amigos nossos e vizinhos espaciais, como a própria hierarquia intraterrena e também espiritual do planeta, para uma comunhão maior. Tá? Sem esse atributo consciencial, sem esse aumento de frequência, sem as verdadeiras prioridades evolutivas focadas como objetivo principal do nosso processo evolutivo, fica muito complicado, principalmente nessa transição de eras, que, para passar por ela, exige, obviamente, que retomemos o caminho da redescoberta interior. Isso aí eles colocam a todo momento, né? Uma preocupação com o cuidado interno e com as nossas próprias vidas, principalmente nesse sentido. Tá? É extremamente importante que esse efeito multiplicador é que vai formar a tão famosa e decantada massa crítica, criando, como disse, uma ambiência vibracional própria para um novo estágio, num nível avançado em que não haja, obviamente, uma reversão nesse processo. Porque a reversão nesse processo ocorreu no momento Atlante, porque ainda era a quarta raça no processo evolutivo de 7. Nós estamos na 5ª. Então, a tendência em errar é cada vez menor. A tendência em permanecer na luz para aquele que vibrou e se recondicionou nesse processo de reconexão com a luz é maior e mais perene, né? Retornando a um estágio que o planeta já esteve, mantendo, obviamente, esse estágio mais vivo até fechar o ciclo completo do planeta. Então, embora ainda haja tempo para a consolidação disso, o primeiro passo é agora. Na verdade, não o primeiro passo, é a reposição de um passo perdido anteriormente, né, como se fosse atualmente o primeiro. Então, o processo consciencial, e não sou só eu que digo, é todo o movimento de todas essas hierarquias, de fora e daqui de dentro. Sem isso, não adianta. Sem seguir os exemplos dos mestres, que os grandes mestres, os grandes avatares, como Cristo, como Buda, muito mais que palavras, nos deram exemplos, e exemplos são para serem seguidos, na medida do possível. Nós viemos aqui para errar e aprender com os erros, e não para repeti-los, como muitos estão fazendo. Porque, na verdade, é o negativo que te põe para cima. Nós estamos num momento evolutivo que ainda precisamos disso para sairmos da cadeira. Somente nos mexemos quando algo negativo acontece, uma situação acontece em nossas vidas e que precisemos, obviamente, tomar as atitudes e providências necessárias para superar esses desafios, não problemas. Desafios que se transformarão em oportunidades de crescimento. Tá?
Quando isso abre, não há mais necessidade do sofrimento. E como os hindus antigos diziam, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a abertura de consciência vai criar, obviamente, em termos de expansão coletiva, a ambiência necessária que o planeta precisa, já teve e precisa, para essa eclosão definitiva do próprio planeta, principalmente. Obrigada, professor Paulo. Olha, eu tinha dito que era a última pergunta, mas eu passei aqui pela pergunta do Paulo Santos. E eu vou pedir ao professor Paulo Iannuzzi só para, por favor, responder só essa pergunta aqui. Tudo bem. Ele diz assim, gratidão pela partilha, professor Paulo. Como cuidar de nossas vidas dentro de uma perspectiva cósmica, de tal forma que sejamos um cidadão cósmico, evitando desequilíbrio extraplanetário. Aí já vem aí na carona aí dessa pergunta da Nice e do comentário do professor Paulo. Os índios já dizem há muito tempo, coisas grandes começam pequenas. Então comece só com você. Deixa o equilíbrio e o desequilíbrio planetário tomarem o seu rumo normal, porque não é atribuição nossa individual. Faça o que você tenha que fazer, com amor, com dedicação, com coragem, e principalmente seja você mesmo o tempo todo. Não tente ser o que você não é. Não tente fazer o que você não veio fazer aqui. Não adianta você querer ser uma pessoa zen se o que predomina na sua constituição é o tatuatejas e elemento fogo. Você não vai conseguir parar para meditar sentado, você vai ter que meditar andando, correndo, pedalando, nadando, em alguma atividade. E o contrário também existe. Temos predominância, só para ter uma ideia, de elementos na nossa constituição mental, astral, etérica e física. Temos que obedecer isso. Não podemos ser quem não somos, mas podemos ser melhor que somos a cada dia. Preocupe-se com isso. Faça o que você tem que fazer com amor, seja você mesmo e vá em frente. O resto Deus faz. Bacana, professor Paulo respondendo para Paulo Santos. Paulo com Paulo. Bom, então vamos fechar nosso programa. Gente, olha, se ficou alguma pergunta aí por responder, me desculpem, passa muito rápido, às vezes eu me perco um pouquinho, mas acredito que foi tudo. André tinha me lembrado aqui da pergunta do José, eu acho que a do José foi contemplada também. Né? Então, Ana Santos, suas considerações. Paulo Iannuzzi, professor Paulo Iannuzzi, a gente agradece muito suas considerações finais também, para a gente fechar aqui. Bom, e nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer a você, Paulo Iannuzzi, por ter estado conosco, é uma alegria, uma felicidade muito grande, foi uma noite muito especial, os conceitos que você trouxe realmente preenchem os nossos corações, e a gente sente uma grande sintonia em tudo que você falou. Então, nós temos que lhe agradecer. E lembrando, né, somente deixando para todos uma frase de Astacheran: paz na terra aos homens que querem trabalhar e paz às mulheres que querem ser virtuosas. Então, é essa a nossa mensagem que eu quero encerrar e passo agora para Paulo Iannuzzi também fazer as suas considerações na noite de hoje. Mais uma vez, agradeço a todos vocês por estarem aqui, ao gentil e carinhoso convite que me foi ofertado pela Ana, a assessoria da Cássia e da Andréia. Realmente foi uma satisfação, um prazer enorme estar com vocês. Espero que existam futuras ocasiões para tal. E aqui me despeço, agradecendo bastante, como uma frase de Astacheran: paz em todas as fronteiras. E no lema templário: non nobis Domini, non nobis, sed nomini tua ad gloriam. Não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê. Namastê. E
Gente, muito obrigada, professor Paulo Iannuzzi. Prazer enorme foi nosso e de todo mundo que está aqui, todo mundo agradecendo muito. Gente, quem vai assistir depois, compartilha, tá? A nossa palestra. Esse conhecimento precisa chegar a outras pessoas também. Vamos compartilhar. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e siga a gente nas nossas redes sociais, @Unicósmica, Instagram e Facebook, que aí você vai ficar ligado na nossa programação. A gente vai convidar outros palestrantes também com muita mensagem especial para esse momento que a gente está vivendo agora. Tá bom? Então, gratidão, grande abraço, namastê e até a próxima. Nosso próximo encontro é no Planetário Virtual Unicósmica, no dia 4 de março. A gente espera você aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite.